Resoluções de ano novo? Jonathan Edwards, um teólogo puritano do século XVIII, escreveu 70 resoluções para viver uma vida virtuosa e as seguiu por décadas. Hoje, vamos mergulhar nesse manual de autodisciplina extrema e ver o que podemos aprender com ele. 70 resoluções? Uau! E eu aqui achando que minha lista de tarefas diárias já era demais. Mas me diga, quem era esse Jonathan Edwards e por que deveríamos nos importar com suas resoluções? Bem, Jonathan Edwards foi um dos teólogos mais influentes da América colonial. Ele era conhecido por seus sermões inflamados sobre o pecado e o juízo divino, mas também era um homem de profunda introspecção e autodisciplina. Essas 70 resoluções, escritas entre 1722 e 1723, quando ele tinha apenas 19 anos, oferecem um vislumbre fascinante de sua busca pela perfeição moral e espiritual. Interessante. Mas essas resoluções não são apenas regras religiosas antiquadas? Quer dizer, o que um pregador do século XVIII poderia nos ensinar sobre viver no mundo moderno? Você ficaria surpreso. Embora enraizadas no contexto puritano do século XVIII, muitas dessas resoluções abordam temas universais que ainda são relevantes hoje. Por exemplo, a resolução número 5 diz: "Resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível." Isso não soa como algo que poderíamos encontrar em um livro de autoajuda moderno sobre produtividade? Bem, quando você coloca dessa forma, é verdade. Parece algo que um guru de produtividade do Vale do Silício diria. Mas, algumas dessas resoluções não são um pouco extremas? Com certeza. Edwards não brincava em serviço quando se tratava de autodisciplina. Veja a resolução número 10. Resolvi, sempre que experimentar e sentir dor, relacioná-la com as dores do martírio e também do inferno. Isso pode parecer um pouco masoquista para nossos padrões modernos, não é? Um pouco? Isso soa completamente maluco. Quero dizer, quem em sã consciência quer pensar no inferno toda vez que sente dor? Bem, é importante lembrar o contexto histórico aqui. No mundo de Edwards, a dor e o sofrimento eram vistos como parte inerente da experiência humana, e a ideia de um inferno literal era muito real e presente. Mas podemos extrair um significado mais profundo dessa resolução, interpretando-a como um chamado para a sine, a resiliência e a perspectiva. Em vez de se deixar abater pela dor, Edwards buscava encontrar significado e propósito nela. Entendo. É uma maneira interessante de olhar para isso. Mas me diga, todas as resoluções de Edwards são tão intensas? Na verdade, nem todas. Algumas são surpreendentemente práticas e até mesmo gentis. Por exemplo, a resolução 31 diz: "Resolvi nunca dizer nada que seja contra alguém, exceto quando tal coisa se ache de pleno acordo com a mais elevada honorabilidade evangélica e amor de Deus para com a sua humanidade." Essencialmente, ele está se comprometendo a não falar mal dos outros, a menos que seja absolutamente necessário e feito com amor. Bem, isso é algo que todos nós poderíamos praticar mais, especialmente nas redes sociais. Mas me diga, qual você considera a resolução mais desafiadora de Edwards? Essa é difícil. Mas eu diria que a resolução 63 é uma forte candidata. Edwards declara: "Supondo que nunca existiu nenhum indivíduo neste mundo, em nenhuma época do tempo, que nunca haja vivido em uma vida cristã perfeita, a todos os níveis, tendo o cristianismo brilhando em todo o seu esplendor, mesmo olhando para essa vida a partir de qualquer ângulo e sob qualquer pressão, eu resolvi ser esse mesmo ser a viver essa vida, mesmo que tenha de me esforçar no máximo de todas as minhas capacidades inerentes e mesmo que fosse o único em meu tempo." Nossa, isso é ambicioso para dizer o mínimo. Ele basicamente está se propondo a ser o cristão perfeito, algo que ninguém jamais conseguiu? Exatamente. É uma declaração incrivelmente ousada e ambiciosa. Mostra a busca incessante de Edwards pela santidade e sua crença no potencial humano de transformação. É quase como se ele estivesse se desafiando a ser a melhor versão possível de si mesmo que isso significasse ir contra a corrente. É inspirador e intimidador ao mesmo tempo. Mas me pergunto,
como alguém pode viver sob tanta pressão? Quero dizer, Edwards realmente conseguiu cumprir todas essas resoluções? Bem, é uma ótima pergunta. Edwards manteve um diário ao longo de sua vida, onde frequentemente examinava seu progresso em relação a essas resoluções. E, você sabe, ele era humano como todos nós. Havia momentos em que ele se sentia desanimado ou frustrado por não atingir seus padrões elevados. Mas o que é notável é sua persistência. Ele continuou se esforçando, mesmo quando falhava. Isso é realmente impressionante. Mas me diga, você acha que há algo que podemos aprender com as resoluções de Edwards para aplicar em nossas vidas modernas? Absolutamente. Acho que a lição principal que podemos tirar das resoluções de Edwards é a importância de viver com propósito e intencionalidade. Não precisamos adotar todas as 70 resoluções dele, mas podemos nos inspirar em sua abordagem reflexiva e disciplinada para a vida. Por exemplo, que tal escolhermos uma ou duas áreas de nossas vidas onde queremos melhorar e fazermos nossas próprias resoluções? Isso faz sentido. É como definir metas pessoais, mas com um toque mais profundo e significativo. Você tem alguma sugestão de como poderíamos começar? Claro, uma abordagem poderia ser adaptar algumas das resoluções de Edwards para o contexto moderno. Por exemplo, a resolução 5 sobre não desperdiçar tempo poderia se tornar algo como: resolvo ser mais consciente de como uso meu tempo online, buscando atividades que me enriqueçam intelectual ou espiritualmente. Ou a resolução 31 sobre não falar mal dos outros poderia ser adaptada para: resolvo pensar 2 vezes antes de postar comentários negativos nas redes sociais, buscando sempre promover diálogos construtivos. Essas são ótimas ideias. E acho que o processo de criar nossas próprias resoluções pode ser tão valioso quanto segui-las. Nos faz refletir sobre nossos valores e prioridades. Exatamente. E lembre-se, o objetivo não é a perfeição, mas o progresso. Edwards nos ensina que o crescimento pessoal é uma jornada contínua, não um destino final. É sobre se esforçar para ser um pouco melhor a cada dia, mesmo que às vezes falhemos. Bem, você certamente me deu muito o que pensar. Quem diria que um teólogo puritano do século XVIII poderia ter insights tão relevantes para nossas vidas modernas? É surpreendente, não é? E isso nos lembra que, embora o mundo mude rapidamente, muitas das questões fundamentais da existência humana permanecem as mesmas. A busca por significado, propósito e crescimento pessoal é algo que transcende o tempo e a cultura. Concordo plenamente. E para nossos ouvintes que se sentiram inspirados pelas resoluções de Edwards, que tal um desafio? Que tal escolher uma ou duas áreas de suas vidas onde gostariam de melhorar e criar suas próprias resoluções para a próxima semana? Ótima ideia! E não se esqueçam de compartilhar suas experiências conosco nas redes sociais usando a hashtag resoluções. Quem sabe, talvez as palavras de um pregador puritano do século XVIII possam nos ajudar a viver vidas mais plenas e significativas no século XXI. Com certeza. E com isso, encerramos mais um episódio. Lembrem-se, a jornada de autodescoberta e crescimento pessoal é contínua. Não importa se você está seguindo as resoluções de Jonathan Edwards ou criando as suas próprias, o importante é manter-se comprometido com seu desenvolvimento pessoal. Exatamente. E quem sabe, talvez daqui a 300 anos alguém esteja discutindo nossas resoluções em um podcast holográfico. Até lá, continuem se esforçando para serem a melhor versão de si mesmos. Até a próxima, pessoal!